Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Muito boa noite, meus amigos e irmãos. Um privilégio, uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, de uma maneira especial, vamos falar sobre um assunto muito importante para a minha vida e para a sua, acerca do nosso envolvimento e da nossa entrega a Cristo Jesus. Mas antes, é importante lembrar a você da importância de, caso queira, colocar aí nos comentários da nossa transmissão seu pedido de oração, seu agradecimento, para que ao final possamos orar por você e será um privilégio poder entregar a Jesus tudo aquilo que lhe aflige o coração e também a sua gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito a você. Dê minha parte da herança, porque eu já vou
depois. Esta casa é pequena demais pra nós dois. Aqui é quentinho, eu sei, e do pão fresquinho provei. Mas minha carne tem prazeres que não podes me dar, e é por isso que eu vou. Claro que sim, pode ir. Leve também um pedaço do meu coração e jamais te esqueça que eu estarei no portão te esperando chegar. Mas pode ir, pode ir. Quando acabou o recurso e a fome chegou, lembrei meu pai, minha casa e o pão que eu deixei. Peguei contra o céu, contra ti, e já não consigo sorrir. Me aceite de volta como um servo e eu não hei de sair. Meu filho voltou. Tragam pra mim um anel, vestes brancas, sandálias de filho, cordeiro, porque vai ter festa no céu. Hoje chegou salvação e um novo refrão. Vamos cantar, lara, lara. Antes, portanto, de estudarmos a palavra de Deus e iniciarmos o sermão desta noite, eu gostaria de convidá-lo para que juntos busquemos a Deus em oração. Por favor, em reverência busquemos. Deus, iremos abrir nesse momento a Tua palavra. Pedimos a Sua direção para que possamos entender tudo aquilo que é o Seu plano para a nossa vida. Queremos nos entregar a Ti.
E oramos para que o Espírito Santo visite cada amigo em sua casa nesse momento, fazendo com que eles possam compreender a sua palavra de amor e de aceitação e, sobretudo, de perdão. Fica conosco, usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Nós o convidamos, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. É uma alegria poder estudar a palavra de Deus e um privilégio poder ler tudo aquilo de maravilhoso que Deus traz a mim e a você, para que de uma maneira especial nosso coração seja por Ele transformado. Eu quero convidar você nesta noite para abrir a tua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Lucas. É uma história bastante conhecida. Enquanto você folheia a sua Bíblia, no livro de Lucas e no capítulo 15, me permita contextualizar um pouquinho daquilo que nós vamos estudar esta noite. Falamos nesse texto e estudamos na palavra de Deus acerca de 3 histórias contadas por Jesus, uma mais interessante do que a outra. 2 mais curtinhas, é verdade, mas de um simbolismo, um significado muito impressionante e tão importante quanto a terceira e última história desse capítulo. Na primeira dela, a palavra de Deus menciona acerca de uma ovelha perdida e de um pastor que não mede esforços para, através da tentativa de resgatá-la, poder buscar aonde ela estivesse ali perdida, para que ela pudesse estar em seus braços e, protegidas por ele, ela pudesse voltar ao aprisco e viver na segurança daquele que tanto a amava. Na sequência, ali depois do verso 8 até o 10, em 2 versos bíblicos, Jesus também fala a história de uma moeda perdida e de uma senhora que, tendo perdido essa moeda, de uma maneira muito significativa e muito especial, faz com que, dentro do seu alcance, ela pudesse encontrar aquela moeda e, ao encontrá-la, pudesse festejar com as suas amigas. Aqui, nesse texto, é importante a lição que nós estudamos, de que para que nós encontremos algo que perdemos e que para nós é valioso, não importa quanto em espécie isso possa valer, mas que nós temos que acender a luz, que nós precisamos de uma maneira especial varrer as sujeiras, limpar as sujeiras, para que nós possamos encontrar aquilo, repito, que é de mais precioso para cada um de nós. Mas a terceira história, que é a que eu convido você para juntos nós lermos, ela começa ali a partir do verso 11 do livro de Lucas, no capítulo 15, quando nós encontramos a história do filho perdido. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus e, como eu sempre digo, estudar os textos conhecidos às vezes nos faz pular alguns detalhes que são importantes para que possamos entender aquilo que Deus quer falar a mim e a você. Portanto, nessa noite, o meu convite a você é que se atente muito bem à leitura da palavra de Deus para esse contexto, para que a partir dele possamos entender de que maneira Deus quer nos resgatar uma vez que neste mundo estamos perdidos. Portanto, eu convido você a fazer a leitura da palavra de Deus comigo, lembrando que a Bíblia que eu estou usando está numa versão mais atualizada da palavra de Deus. E, ainda que o contexto seja o mesmo, a linguagem está um pouco diferente da que normalmente você esteja usando, então não estranhe, por favor, a leitura da palavra de Deus, a partir do capítulo 15 do livro de Lucas, verso 11, em que encontramos a história escrita da seguinte maneira. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança, agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os 2 filhos. E não passou muito tempo, e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava absolutamente nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer até a lavagem dos porcos. O verso 17 diz que isso o fez cair na realidade e então pensou: os empregados de meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, disse ele, posso voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho.
Se um dos seus empregados se ser um dos seus empregados já está muito bom, então, decidido, levantou-se, voltou, tomou o caminho de casa e para lá voltou. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho uma outra vez. E o pai, que nem querendo escutar, chamou imediatamente os empregados e ordenou: rápido, tragam-lhe uma roupa decente para ele. Tragam também o anel de família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem a refeição. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo, não mais perdido. Foi achado e a festa, portanto, começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. E no final do dia ele voltou para casa e, ao se aproximar, ouviu o som de música e danças e, intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer-lhe uma festa. O irmão mais velho então ficou revoltado e não quis mais participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e para os meus amigos. Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas. E nos versos 31 e 32, portanto, finais dessa história, a palavra de Deus diz que o pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas esse é um momento muito especial, precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Toda vez que estudamos esta história, queridos amigos e irmãos, nós nos prendemos àquele filho chamado filho pródigo, que tendo tudo, o amor do pai, a proteção do pai, o cuidado do lar, a segurança do lar, decide, portanto, ir embora e aproveitar a vida. Não muito diferente de muitos de vocês, de mim e de você, que queremos, a partir daquilo que vemos e vivemos neste mundo, experimentar os prazeres, as alegrias, muitas delas momentâneas, a maioria delas passageiras e que não constroem ou não edificam, mas nos iludem e nos leva para uma distância de Deus tão grande que às vezes, como esse filho, alguns de nós não têm forças para voltar. Acontece, queridos amigos e irmãos, que Deus, de uma maneira muito especial, Ele conta essa história para dar a mim e a você a impressão clara de que, independentemente de onde nós estamos e quais tenham sido nossas escolhas, como um pai amoroso, Ele nos ama de uma maneira muito especial e surpreendente, e não importa a distância que você e eu estejamos, Ele está ali sempre nos esperando, assim como o retrato dessa história. Lembro-me quando criança, e é óbvio, não faz muito tempo, que brincadeira à parte, quando a gente assistia ainda, sem tanta tecnologia como essas que vemos hoje, a história do filho pródigo, aquele pai na janela olhando de longe, diariamente, o retorno do filho, até que um dia de longe, só porque ele viu a silhueta, só porque ele viu o andar daquele jovem, ele percebeu que era o filho dele, e sem esperar que o filho entrasse em casa, batesse na porta, aquele velho homem sai de sua casa, abraça o seu filho, recebe seu filho com amor e o aceita de volta, concedendo-lhe o perdão que nós acabamos de ler a partir dessa história de Jesus. Antes, é verdade, precisamos entender que aquele jovem fez tudo o que estava à sua disposição para fazer. Daí, é importante mencionar para você, querido amigo e irmão, de que dinheiro e fama pode comprar as pessoas, mas não por muito tempo.
E foi isso que aconteceu com aquele jovem. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto o seu dinheiro bancava seus amigos, suas festas, o prazer de poder viver como viviam as pessoas daquela época e vivem as pessoas de hoje, aquele jovem era cercado por tantas pessoas, mas quando ele colocava a sua cabeça no travesseiro, é possível imaginar de que ele era sozinho. Talvez, quantas vezes ele tenha acordado de manhã depois de ter dado uma mega festa e não havia ninguém ali para compartilhar de suas alegrias, das suas tristezas e das suas angústias. O problema é que, ainda assim, uma nova festa era o suficiente para fazer com que ele pudesse ter, de uma maneira especial, esse silêncio e esse vazio preenchido. De repente, bares, restaurantes, festas, amigos e uma sucessão delas, até que um dia, quando ele pôs a mão no bolso, ele estava sem dinheiro algum para absolutamente nada, inclusive para comer, tendo que ir trabalhar, cuidando de porcos. Ele também teve que se alimentar da mesma comida daqueles porcos. Não por isso, ele lembrou-se que dignamente o seu velho pai tratavam os seus empregados muito melhor do que como ele era tratado ali onde ele estava. Então, arrependido do que havia feito, das escolhas que havia decidido tomar e seguir em sua vida, ele decide voltar para sua casa com uma oração que é muito importante. Ele diz nessa oração: pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, e não sendo digno de ser chamado seu filho, Pai, por favor, me receba como um dos seus empregados. E decididamente saiu do chiqueiro, literalmente, para encontrar-se com seu pai. Eu fico imaginando a roupa daquele jovem, rasgada, suja, fedido. Ele vai na direção da sua casa e esse caminho entre aonde ele estava até a sua casa talvez lhe tenha passado uma sucessão de dúvidas na cabeça. Quantos questionamentos? Será que meu pai vai me receber? Como os empregados do meu pai vai me tratar? E o meu irmão, como é que será que ele vai agir comigo? E diante das dúvidas e das incertezas, algo ele tinha em si que não lhe causava dúvida alguma. De que diante daquela circunstância, ainda como um empregado, ele teria um lugar na fazenda de seu pai. Quando ele chegou e encontrou-se com aquele velho homem que, como eu disse anteriormente, correu em sua direção e o abraçou e o beijou, mesmo sujo, mesmo rasgado, mesmo fedendo. Quando ele começa a proferir aquela oração que ele veio ensaiando o caminho inteiro: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, já não sou digno de... O homem interrompe seu filho e alegremente o recebendo, chama os seus empregados para dar-lhe o direito de vestir novas roupas, vestes novas, queridos amigos e irmãos. É a promessa de Deus para mim e para você, que retornamos para o nosso lar, para vivermos com Ele a alegria de um filho, que mesmo tendo ido embora, que mesmo tendo estado no chiqueiro, que mesmo estando no lamaçal do pecado, fora resgatado por Ele para viver vida e vida abundante. Quanto amor! Que Pai maravilhoso é Jesus Cristo, ao contar-nos essa história para nos dar de maneira muito especial o significado de que você e eu, pecadores, somos por Ele aceitos indistintamente, independentemente daquilo que tenhamos feito. É verdade, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e das nossas escolhas erradas. A pergunta que fica é: você, querido amigo, já experimentou arrepender-se e confessar a Deus os seus pecados? Diante daquela circunstância, na frente do seu filho, aquele pai então prepara uma festa, pede para que aquele filho seja limpo, pede para que coloquem um anel de novo, para que ele possa ser considerado mais do que um empregado, um filho que, mesmo tendo ido embora de casa, nunca deixou o coração daquele pai. E quando tudo estava maravilhosamente bem, entra a segunda parte dessa história, e é nela que eu quero, nesse momento, fazer algumas considerações para você e para mim, que talvez nós, às vezes, deixamos passar batido e não entendemos o plano de Deus para a nossa vida. Enquanto, quando lemos essa história, muitos comemoram o retorno do filho, aquele que foi e voltou, aquele que estava perdido e foi achado, aquele que estava morto e reviveu, a
palavra de Deus menciona que a história não termina com um final feliz, representando talvez um grupo de pessoas como eu e você. Deixe-me explicar. Aquele jovem, de uma maneira muito especial, ele trabalhava na lavoura do pai. E se quando consideramos essa história, alguns de nós entendemos e interpretamos de que aquele filho que foi embora saiu da igreja e voltou para a igreja, essa mesma interpretação nos permite analisar de que aquele que ficou ali trabalhando com o pai, ele não só não saiu da igreja, mas como ele tinha responsabilidade nela. Aquele jovem cuidava de uma maneira muito especial de tudo aquilo na casa de seu pai. Ele plantava, ele colhia, ele administrava os bens, ele cuidava dos seus empregados, ele era talvez um líder da igreja. Mas quando voltou para casa, portanto, quando chegou na igreja, ele percebeu que havia festa, que havia alegria, porque algo anormal acontecia. De longe ele ouviu música, festa, e quando ele se aproximou, notem esse detalhe, querido amigo e irmão, ele chama um empregado. Vem cá, deixa eu falar com você. E com aquele empregado, ele questiona, o que está acontecendo dentro desta casa? Sabe, queridos irmãos, quando eu leio esta parte desse texto, eu fico imaginando dos tantos filhos de Deus que frequentam o seu lar, mas que não têm intimidade nenhuma com Deus. Porque é isso que eu entendo desta parte da história. Um filho que estava ali, um filho que tinha responsabilidades ali, um filho que cuidava das coisas do pai dentro de sua casa, mas que num momento conflitante não conseguia direcionar-se ao seu pai para entender do seu pai as razões de estar acontecendo em sua casa algo que não era comum. Deixe-me dizer uma coisa para você, querido amigo e irmão. Como anda a sua intimidade com Deus? Em meio às angústias, aflições, quando você está com dúvida, quando você questiona a vontade de Deus, você questiona a quem? A sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, seus amigos? Os questionamentos são tantos. E a maior batalha que existe pela vida humana acontece aqui dentro, quando o inimigo fica colocando em mim e você uma sucessão de coisas para nos fazer entender de uma maneira muito significativa que nós devemos duvidar de Deus. Qual é a sua dúvida? Por que não perguntá-la diretamente ao Senhor? Diante disso, aquele jovem recebe do empregado a resposta de que o irmão, vivo, agora, depois de ter sido considerado morto, volta para casa, que o irmão perdido havia sido encontrado e que por conta disso o pai proporcionara-lhe uma grande festa em comemoração do retorno daquele filho. Aquele jovem indignado recusa-se a participar da festa de congraçamento do retorno do seu irmão e então, virando as costas, vai embora. Mas aquele velho pai que, com um amor maravilhoso, aguardava diariamente o retorno do filho, agora vai atrás daquele que estava indo embora. Filho, aonde você está indo? Por que você está indo embora? E ele diz, pai, a minha vida inteira eu passei aqui ao seu lado, trabalhando de sol a sol, dia e noite, o tempo inteiro, e nunca o Senhor me deu absolutamente nada para que eu pudesse comemorar com os meus amigos. E agora esse que vai embora de casa, gasta tudo que o Senhor tem, faz com que o Senhor seja humilhado na frente da sociedade, dos seus empregados, volta para casa e o Senhor recebe com uma festa. Diante dessa indagação, ele decide, portanto, ir embora. E mesmo com o apelo daquele velho pai, aquele jovem recusa-se a permanecer na casa dele. A história fala do retorno de um filho, mas ela também fala de a saída de outro. Eu não sei você. Pastor Bulhon, no livro Conhecer Jesus é Tudo, tem um capítulo intitulado Perdido Dentro da Igreja.
Será que ele está falando de mim? Será que ele fala de você? Será que diante dos desafios que vivemos no mundo como estamos, nesse chamado novo normal, onde tudo é confuso, onde a única coisa que é certa são as promessas de Deus que se cumprem aqui diante dos nossos olhos e que em breve Ele vai voltar? E quando voltar, vai dar àqueles que permanecerem fiéis o direito de serem achados seus filhos, serem recebidos por Ele e viver com Ele na eternidade. Eu pergunto, você, meu amigo e meu irmão, estará onde nesse momento? Na casa do Pai ou longe dela? E estando longe dela, estará com o coração batendo, pulsando junto com o coração do velho pai? Ou estará dentro dela, com o coração batendo com aquilo que o mundo lhe oferece? A verdade é uma: Deus, o mesmo Deus que recebeu aquele primeiro filho, está de braços abertos nesta noite para poder permitir que você, aonde quer que esteja, sob quais condições forem, ainda que afundado no lamaçal do pecado, você possa se entregar ao Senhor e, tendo a sua vida entregue a Ele, ser recebido pelo Pai que te ama e incondicionalmente, porque te ama, abriu os braços na cruz do Calvário para lhe perdoar os pecados, sejam eles quais forem, a fim de poder dizer: porque você foi fiel no pouco, filho, sobre muito te colocarei. Entra, portanto, no gozo do teu Senhor. Mas haverão aqueles que lamentavelmente ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. De que lado da história você está? A intimidade com Deus, o estudo com a sua palavra, te coloca nesse momento em que ponto da sua história? Porque sobre essa história que estamos vivendo hoje, temos a clara compreensão de que o mundo e sua história está acabando. E você, está perdido dentro da igreja ou fora dela? A verdade é que Jesus quer você salvo, junto com Ele, para que você possa possuir o reino que vos está preparado desde a fundação desse mundo. Então, por que não hoje, aí mesmo, onde você está, no conforto do seu lar, você entregar o seu coração a Jesus e permitir que Ele lhe transforme à medida daquilo que você estuda da sua palavra? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus significa relacionar-se com Ele. Relacionamento com Deus significa estudar a sua palavra. Estudar a sua palavra significa ter a sua vida transformada, porque a palavra de Deus diz que somos transformados a partir da contemplação daquilo que vemos. E você, o que tem visto? Em Deus, eu oro nesta noite, para que Jesus toque em seu coração e, como aquele velho pai, te abrace apertado, para que você possa receber um lugar de honra na mesa, naquele banquete que nos está preparado nas mansões celestiais, quando lá diz a sua palavra: independentemente do lamaçal do pecado que tenhamos vivido aqui nessa terra, já não haverá nem dor, nem sofrimento e nem pranto, porque todas essas coisas com o pecado ficaram no passado da minha história e da sua história, porque dela nos arrependemos e a Ele nos entregamos. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa alcançar você. Eu convido você nesse momento para juntos orarmos ao Senhor, pois oramos assim: querido Deus, estamos perdidos em meio a tantas coisas que acontecem no mundo em que vivemos. Alguns de nós angustiados, aflitos, muitos de nós perdidos. Porque a nossa esperança está pautada naquilo que temos ou naquilo que somos, e porque nesse momento muitos de nós não somos nada e temos menos ainda, nos encontramos no lamaçal do pecado, porque depositamos nossas energias e nossas esperanças todas naquilo que o dinheiro pode comprar. Sem Ele, talvez como o filho pródigo, nesta noite precisamos voltar para casa.
E se há, Senhor, algum filho teu nesse momento com dúvida de se o Senhor o aceitará, por favor, abra os seus braços de amor e receba-o, a fim de dar a eles o privilégio e a alegria de serem reconhecidos como seus filhos e perdoados, viverem contigo nas mansões celestiais. Aceita, por favor, Senhor, a nossa entrega. Mas também oramos, Senhor, para o segundo grupo de filhos que nos ouvem nesta noite. Aqueles que estão aqui conosco na igreja, mas que já não têm forças de estudar a sua palavra, não desfrutam da alegria de ter uma intimidade contigo, não se relacionam com o Pai. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite os alcance, para motivá-los a abrir a tua palavra, para estudar os teus conceitos, os teus preceitos, e à medida desses estudos serem transformados pelo poder do Espírito Santo. E ao final de tudo isso, nosso pedido não poderia ser outro. Ao voltarmos para o lar, perdoa os nossos pecados, dá-nos a alegria de viver contigo hoje, para vivermos contigo por toda a eternidade. Esta é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.